Sabe, tem uma frase de Aristóteles sobre o mestre dele, Sócrates, que sempre me deixou a pensar. Ele disse que Sócrates estava, ao mesmo tempo, certo e errado sobre uma questão fundamental da vida. E para a gente desvendar esse enigma, a gente precisa começar com uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez em algum momento. Pois é, por que a gente faz coisas que a gente sabe que são erradas? É aquela situação clássica, né? A gente sabe exatamente qual é a decisão certa, mas na hora H, vai lá e faz o oposto. Por que será que a nossa vontade parece que nos trai? É exatamente essa experiência tão humana que está no coração do que vamos conversar hoje. E aqui está ela, a frase enigmática do Aristóteles. Pense bem, como é que um dos maiores pensadores da história, o Sócrates, pode estar ao mesmo tempo certo e errado sobre algo tão crucial como conhecimento e virtude? Parece um paradoxo, não é? Vamos mergulhar nisso e tentar entender o que o Aristóteles queria dizer. Ok, então para a gente começar a entender onde Sócrates talvez tenha se enganado, a gente precisa encarar um fenómeno que ele simplesmente dizia que não existia, mas que para Aristóteles, e convenhamos, para todos nós, é uma parte bem real da vida. O nome disso é acrasia. A palavra pode parecer complicada, acrasia, mas a ideia é super simples, é a fraqueza de vontade. Sabe quando se come aquele pedaço de bolo a mais, mesmo sabendo que vai se arrepender depois? É isso. É quando agimos contra o que a nossa própria razão diz que é o melhor, porque uma emoção, um desejo, simplesmente fala mais alto. É a briga clássica entre o que se sabe e o que se sente. Agora, a posição do Sócrates sobre isso era, bem, radical. Para ele, essa tal de acrasia simplesmente não existia. Ele batia na tecla de que ninguém faz o mal sabendo que é mal. Se alguém faz algo errado, é porque, no fundo, essa pessoa não sabe o que é o certo. É um tipo de ignorância, não de fraqueza. E essa imagem aqui, ela mostra perfeitamente essa guerra interna. De um lado, a razão falando, eu sei que não devia. Do outro, a emoção gritando, mas a vontade é mais forte. Para Aristóteles, essa batalha interna é super real. Já para o Sócrates, isso aí não passava de uma ilusão, um erro de cálculo causado pela falta de conhecimento. O Aristóteles foi mais a fundo e descreveu como essa batalha acontece. Ele disse que às vezes a emoção rivaliza com a razão, tipo uma competição para ver quem controla a ação. Outras vezes, ela enfraquece a razão, sabe? Como se deixasse o nosso pensamento meio turvo, sem clareza. E nos casos mais extremos, a emoção simplesmente contorna a razão. É o puro impulso, quando agimos sem nem dar tempo para pensar direito. Mas é aqui que a história tem uma virada de roteiro incrível. Logo depois de mostrar por A mais B que Sócrates parecia estar errado, Aristóteles faz uma coisa que ninguém esperava. Ele, de certa forma, concorda com Sócrates. Mas como assim? Como isso é possível? Então, a grande sacada do Aristóteles é que existem diferentes estados de conhecimento. A pessoa que cede à tentação, ela até sabe o que é certo, mas é um saber meio adormecido. Pensa assim, é como saber a letra de uma música que não ouvimos há anos. A informação está lá na cabeça, em algum lugar, mas não está ativa. O conhecimento existe, mas não está sendo usado de verdade. E o Aristóteles usa umas analogias geniais para explicar isso. Pense numa pessoa dormindo, ou em alguém que está bêbado, ou até mesmo com muita raiva. Pense num ator recitando um texto no palco, ou num aluno que acabou de aprender uma matéria e só está repetindo o que o professor disse. Em todos esses casos, a pessoa pode até falar as palavras certas, mas o conhecimento não está ali de fato ativo. Não há uma posse real daquele saber. Essa citação resume tudo perfeitamente. A pessoa que está nesse estado de fraqueza de vontade, ela consegue dizer as palavras, tipo, eu não deveria fazer isso, mas é só da boca para fora. A razão está ali, em algum lugar, mas a emoção tomou conta de tudo. E é exatamente aqui que Aristóteles dá o braço a torcer para Sócrates. Ele diz, ok, nesse exato momento a pessoa age por uma espécie de ignorância temporária. Então, como é que o Aristóteles junta tudo isso? Bom, ele apresenta a peça que faltava no quebra-cabeça de Sócrates. É um tipo muito especial de conhecimento que ele chama de froneses. A gente pode traduzir como discernimento ou sabedoria prática. E froneses não é aquele conhecimento teórico, de livro, sabe? É a sabedoria da vida real, a inteligência prática. É a habilidade de olhar para uma situação complicada, cheia de nuances e sacar na hora qual é a atitude correta a se tomar, naquele contexto específico. Não é só saber o que é o bem em teoria, é ser capaz de fazer o bem na prática. Este quadro ajuda a gente a ver como esse discernimento, a fronesis, é diferente. Não é como a ciência, que lida com verdades que não mudam. Também não é como uma habilidade técnica, tipo a marcenaria, cujo objetivo é fazer uma mesa, um produto. O objetivo do discernimento é a própria ação. É agir bem e ponto final. A boa ação é o fim em si mesma.
E aqui a gente chega na conexão fundamental. Para Aristóteles, não adianta só ter boas intenções. A virtude precisa de duas coisas. Ela precisa de um bom caráter, que é o que nos faz querer o bem, mas ela também precisa do discernimento, que nos mostra como alcançar esse bem. Sem essa reta razão, a virtude verdadeira simplesmente não acontece. Bom, então chegou a hora do veredito. A gente já tem todas as peças na mão. A realidade da fraqueza de vontade, a ideia de um conhecimento que pode estar desligado e, finalmente, o poder do discernimento. Vamos juntar tudo isso e finalmente resolver o enigma socrático. E aqui está a solução genial de Aristóteles. Onde é que Sócrates errou? Ele errou ao pensar que a virtude era um tipo de conhecimento teórico, como a matemática, e com isso ele acabou ignorando o poder gigantesco que as emoções têm sobre nós. E onde é que ele estava certo? Ele estava certíssimo ao entender que a virtude genuína precisa de conhecimento. O único detalhe é que ele se enganou no tipo de conhecimento. Não era o conhecimento científico, era o discernimento prático, a prónesis. Então a grande lição que fica é esta. Não basta ter boas intenções. Ser uma pessoa boa é, na verdade, uma parceria entre caráter e intelecto. O caráter nos dá o desejo de fazer o bem, e o discernimento nos dá a sabedoria para saber como fazer o bem da maneira certa, na hora certa. Um não vai a lugar nenhum sem o outro. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é bem profunda para a gente ficar a pensar. Se a virtude precisa de discernimento, e o discernimento, por sua vez, precisa da virtude, então por onde se começa? Como é que esse ciclo virtuoso tem início? Fica aí a reflexão sobre como cultivamos em nós e nos outros tanto um bom caráter quanto a sabedoria prática.